Dentre um dos acontecimentos presentes no tempo mítico grego, destaca-se uma das histórias da trilogia tebana narrada por Sófocles, a de Antígona. Nela, a personagem homônima, filha do rei amaldiçoado Édipo, almeja enterrar seu irmão, Polinices, o qual cometeu lesa pátria ao unir-se a invasores para tentar conquistar a cidade-estado de Tebas, tombando em uma guerra contra sua própria família e seu próprio país. O então soberano, Creonte, tio dos irmãos, obedecendo às leis e tradições milenares de sua pátria, impede que Antígona enterre seu irmão, uma vez que, mesmo ele sendo sangue de seu sangue, por ser traidor, não poderia ser honrado com um enterro digno. Antígona, contudo, desobedece Creonte alegando a existência de uma lei natural, universal e mais antiga que a potestade do tio, e que ela, naquele ato, tinha mais legitimidade para interpretá-la do que ele, e procede a enterrar seu irmão, ato esse que redunda na sua própria morte e na de vários personagens da tragédia, assim como a consequente deterioração de Tebas. Curiosa, mas não coincidentemente, a personagem Antígona é reverenciada e apropriada por todos os espectros políticos, conservadores ou progressistas, direitistas ou esquerdistas, mas principalmente por justnaturalistas. O que todos eles têm em comum, além de olvidarem o fato de que foram as ações de Antígona que causaram toda a situação trágica do mito, é que todas essas correntes buscam narrativas de como condicionar o poder estabelecido para que este haja de acordo com seus próprios ditames, fenômeno esse o qual foi conceituado pela teoria neoabsolutista como o termo supra-soberania. No artigo do site 51st State, intitulado de Poder Supra-Soberano, artigo esse que será nesse vídeo analisado e criticado, o autor conceitua a supra-soberania como, abre aspas, uma perspectiva moral que se reveste de uma qualidade capaz de julgar o soberano. Portanto, seria basicamente uma ideia obscura ou imanifesta, a qual estaria acima do soberano formal em uma dada ordem política, condicionando seu poder a ser somente em seu nome exercido para ter qualquer pretensão de legitimidade. O supra-soberano, todavia, por ser uma abstração, não consegue reinar de facto, sendo, portanto, necessário que uma visão da narrativa seja interpretada para que o governante possa agir de acordo com ela, poder esse que, paradoxalmente, pode ser exercido por qualquer um ou por ninguém, já que conceitos não possuem titularidade fixa. A título de ilustração, tomemos por exemplo a história da Europa medieval e moderna. Segundo a teoria, durante o medievo, o rei exercia seu poder em nome de Deus, sendo a interpretação da vontade divina unicamente emanada da Igreja Católica e do Papa, a quem o poder do rei passou a dever lealdade a partir de um certo ponto. Com a Reforma Protestante, Martinho Lutero pregou suas 95 teses em revolta contra o ensinamento eclesiástico, estabelecendo uma nova forma de manipular a supra-soberania e, portanto, uma forma de imputar-se poder ao minar ainda mais a segurança da soberania dos poderes reais. Após o caos inaugurado por Lutero, seguiu-se a profusão de numerosas outras seitas protestantes, as quais fraturaram ainda mais o poder. Já com o Iluminismo, herdeiro direto da metástase dos credos protestantes nas Ilhas Britânicas, novas narrativas, ou seja, novas formas de supra-soberania, nasceram para condicionar cada vez mais o poder estabelecido aos seus ditames específicos de legitimidade. E é daí que surgem as nossas conhecidas e infames teses da democracia, da soberania e da vontade popular, do Estado de Direito, do constitucionalismo, dos direitos humanos, dos direitos das minorias e etc., com a presença dessa miríade de conceitos os quais, aparentemente, representam o cânone do mundo burguês. Essa harmonia foi apenas ilusória, uma vez que grande parte dos conflitos políticos da modernidade são a respeito de quem é mais legítimo de acordo com uma teoria ou com outra. O melhor exemplo recente e mais próximo geograficamente de nós foi o conflito político informal que se sucedeu no Brasil de 2020 a 2022 entre o então presidente da República, Jair Bolsonaro, e o Supremo Tribunal Federal, mais especificamente quanto ao triunvirato que presidiu o TSE nos últimos 3 anos das tensões. Os poderes executivo e judiciário, respectivamente, se revestiram das teses legitimistas da soberania popular, ou da democracia, e da supremacia da Constituição, ou do Estado de Direito. O presidente da República, como vero representante das camadas médias de poder do Brasil, possuía amplo apoio popular. Em contrapartida, a Constituição consagrava unicamente o STF como detentor da última palavra sobre qualquer assunto legal. No embate entre esses dois poderes,
Por covardia e falta de tato político do então governante, o STF pôde alargar sua capacidade interpretativa natural para fagocitar por completo a narrativa democrática ao estabelecer controle moral dogmático sobre as eleições por meio do TSE, o que redundou na ruína do então presidente. Dessa forma, é inegável que a supra-soberania é um problema de grandes proporções na política, uma vez que, com ela, uma ideia passa a ocupar o centro no lugar de um usuário da linguagem, de uma pessoa física. Retornando ao artigo analisado, apesar de ele elencar e criticar corretamente o problema real, ele peca em seu último ponto, no qual ele propõe uma maneira de superar o poder supra-soberano a qual nós, todavia, não interpretamos como correta. Ora, segundo as palavras do próprio artigo, como indivíduos devemos, portanto, superar nossos ressentimentos histéricos em relação aos ocupantes humanos do centro, já que, na situação em que agora estamos, onde só se pode ocupar um centro caso se finja que não o estão realmente ocupando, mas que a supra-soberania X, Y ou Z o está, não será uma solução tenaz por muito tempo. Devemos aceitar que os governantes são governantes simplesmente porque eles governam, para seu próprio bem, e não porque são justificados para fazê-lo por qualquer perspectiva exterior. Como isso é alcançado, é uma boa pergunta, embora que, à medida que nossa sociedade se afunda cada vez mais em crises, as pessoas inevitavelmente começarão a procurar alguém que possa resolvê-las e, portanto, será um dos nossos principais deveres narrar a mudança da justificação exterior para uma justificação interior inerente. Uma coisa é certa, e a sabedoria perene é sempre verdadeira. Alguém deve governar. E sempre que você ver vários princípios, conceitos ou perspectivas sendo promovidos de modo que um líder simplesmente deva aderir a eles, saiba que eles vêm de vigaristas que têm algo a ganhar com isso. O problema dessa solução é que ela é simplista, reducionista e, acima de tudo, materialista, além de que a aplicação dela, indiscriminada, é inclusive benéfica ao status quo e aos que hoje nos governam. Se é para apoiar um governante simplesmente pelo fato de que ele é um governante, não há nenhuma carga valorativa tanto quanto ao processo que o pôs em sua posição, quanto para as consequências de suas medidas a serem tomadas ao governar. Pressupõe-se, portanto, por detrás da pretensão do neoabsolutismo de assegurar o poder a todo custo, um relativismo axiológico que desconsidera a relação entre ascensão e decadência. Formalizar cegamente o poder dos soberanos brasileiros atuais, em outras palavras, dos representantes da oligarquia já criticada num vídeo anterior, é sem sentido e literalmente dar armas para nossos inimigos nos alvejarem cada vez mais. Eu tenho certeza que, caso o poder dessas pessoas fosse absoluto ou seguro, eles não mudariam ipso facto suas crenças ideológicas. Aqueles que devemos defender que governem são apenas aqueles que nutrem as mesmas posições que nós, isso quando não pudermos exercer poder por nós mesmos. E tudo que não representar essa posição é burrice ou loucura. Ademais, essa visão de colocar todas as ideias por trás da governança, igualmente sobre o mesmo guarda-chuva conceitual, estabelece uma simetria a qual não existe. Igualam-se, nesse caso, questões metafísicas como Deus, tradição, religião, com conceitos já irreais e deturpados, como vontade geral, nação, Estado de Direito e constituições. Carl Schmitt, em seu livro A Teologia Política, o qual já foi tratado independentemente num vídeo do canal, fala que os conceitos modernos ontologicamente liberais da política são conceitos teológicos secularizados, o que representa a inversão e um vácuo de metafísica nessas cascas ocas às quais a modernidade adota. Não há, portanto, qualquer igualdade desses conceitos com aqueles, mas um claro declínio qualitativo de fontes eternas em prol de ilusões. Até mesmo a própria noção de realeza, conforme também foi exemplificado no vídeo Realeza Sacra, surgiu par e passo com a noção espiritual de cima para baixo do poder, não apenas com a teoria já moderna do direito divino dos reis de Bossuet, como é citado no texto. No mundo da tradição, a política, assim como todos os aspectos da vida humana, eram envoltos de forma holística em uma visão com ditames claros de certo e errado, de modo que tudo o que era não tradicional simplesmente era pertencente ao maléfico. Destarte, a verdadeira conclusão da qual se pode extrair disso tudo é justamente a doutrina dos dois gládios na acepção que foi adotada pelos gibelinos. O império e a igreja são emanações do divino, e a cada um deles, um gládio é ofertado pelo próprio Jesus Cristo. Os dois gládios pertencem a Deus,
não a Igreja como os Guelfos propuseram, mas são brandidos igualmente pelo Sacro Império e pela Igreja, os quais são, respectivamente, o poder temporal e a autoridade espiritual. O Império, entretanto, como representação material do Rei do Mundo na Terra, não deve, para ser realmente independente do poder eclesiástico, estar apenas no mundo do devir. Deve o imperador, assim, exercer também a atividade contemplativa, voltando-se ao ser pela intelectualidade pura, seguindo a lei imutável e fazendo de todas as suas ações uma expressão do ser eterno. O governante secular, buscando fugir à situação em que o homem rude, quando se resume apenas às artes manuais e não pratica a contemplação, fica limitado ao devir, deve ser guiado pelo clero, cujo metal é representado pela prata, que diz respeito à contemplação. A Igreja é senão a casta sacerdotal da Europa cristã medieval, a qual detém a prerrogativa salvífica e a exclusividade em matéria de definição dogmática na medida de seus horizontes, sendo, junto ao imperador, a ponte entre o humano e o supra-humano. Compete dessa forma à autoridade espiritual às coisas do céu e ao poder temporal às coisas da terra, mas detendo apenas o imperador e nenhum outro soberano, a potência de, pela contemplação, de também conceber em si o céu e se tornar, assim, o homem universal.